Olá, doutor. Mais uma vez conosco aqui no Viver Bem. É um prazer tê-lo novamente. Eu aqui agradeço. Doutor, a respeito dessa dúvida que as pessoas têm, que elas muitas vezes falam que a pessoa teve derrame, outras vezes falam que teve AVC, acidente vascular cerebral. Comenta pra gente a respeito dessa dúvida. É comum? Tem relação? Na verdade, Thaís, é tudo igual, tudo a mesma coisa, só modifica o jeito de falar, né? Um é um termo técnico, outro é um termo para leigo. Derrame cerebral ou AVC é a mesma coisa, né? O acidente vascular cerebral, ele pode ser isquêmico ou pode ser hemorrágico. Qual é a diferença dos dois, doutor? Então, um é que derrama sangue, o outro não. O outro obstrui o vaso e aí existe uma isquemia, né? Na verdade, os dois casos vão causar uma isquemia. Só que o acidente vascular hemorrágico, ele pode causar, além da isquemia, ele pode causar uma hipertensão dentro do crânio, né? Porque vai haver um derramamento de sangue, vai ser uma hemorragia cerebral. Por conta dessa hemorragia, a pessoa que tem a hemorrágica corre mais risco, doutor? Os dois casos são graves. É lógico que o hemorrágico, dependendo da quantidade de sangue ou do grau de hemorragia que houver e dessa hipertensão intracraniana, geralmente são casos mais graves, né? São causados por aneurismas cerebrais ou um caso de hipertensão arterial severa, né, que acaba rompendo o vaso e ocasionando essa hemorragia dentro do cérebro. Doutor, e a respeito dos sintomas? Como a pessoa pode prevenir, estar atenta para se prevenir contra o AVC? A maior causa dos acidentes vasculares, tanto isquêmico como hemorrágico, são a hipertensão arterial. Tá? Então, como que você vai prevenir? Prevenindo a hipertensão, lógico. Né? Então, e os fatores de risco, como... a gente sempre fala em todas as doenças cardiovasculares que os fatores de risco são sempre os mesmos. A pressão alta, né? Tabagismo, que é o cigarro, a diabetes, hipercolesterolemia, sedentarismo, obesidade, todos esses fatores juntos, né? Se você tiver mais de um, existem os maiores, os menores, mas se tiver mais de um, dois ou três, você tem um risco muito grande de ter um derrame cerebral. A respeito das sequelas, doutor, eu tenho um caso na família onde houve um AVC e isquêmico, ou seja, não teve derramamento de sangue, porém a pessoa teve uma sequela leve e, inclusive, o fator externo, por exemplo, muito calor, eles moravam longe, né, no Acre, isso poderia ter agravado, ou seja, o fator externo pode agravar um AVC? Não, o fator externo dessa natureza não. O que eu acho que pode agravar um pouco mais são os hábitos alimentares, os hábitos higiênico-dietéticos que a gente fala. Ou o paciente que consome bebida alcoólica, ou que come comida muito salgada, depende muito. Isso aumenta o quê? Os fatores de risco, né? Aumenta a pressão, aumenta o cara que fuma muito, descontrola o diabetes, e todos esses fatores juntos, a obesidade, todos os fatores juntos aumentam a chance de ter uma obstrução arterial, de ter um derrame cerebral. E a respeito do tratamento, doutor? Então, os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, na sua maioria, eles são ocasionados também por doenças das carótidas, né? Obstruções de vasos aqui no pescoço, ou intracraniano, que podem ser diagnosticados facilmente com exames ultrassonográficos, né, com ultrassonografia vascular. Detectados precocemente, você vai tratar e evitar os acidentes vasculares isquêmicos, embólicos na sua maioria das vezes, né? Então, isso pode ser evitado. E evitar os fatores de risco. Eu sempre bato nessa tecla porque o fator de risco é que vai ocasionar o início da doença e a sua evolução. Doutor, mais alguma colocação a respeito desse assunto? Então, eu acho que o acidente vascular cerebral, o que tem que ficar assim para o leigo, é a prevenção, né? Eu acho que na saúde, a gente tem que sempre chegar antes da doença, porque depois que a doença já está instalada, primeiro que fica muito mais caro para o Estado, fica muito mais caro para o indivíduo tratar. Se você consegue prevenir antes, a gente consegue ter um custo menos elevado e menos sequela para o paciente. Então, hoje tem a tecnologia. Se você tem fatores de risco, controle os seus fatores de risco. Consulte um cirurgião vascular, um cardiologista, um neurologista,
para poder detectar esses fatores e doença precoce, para você começar a tratar precocemente. Quando eu falo precocemente, não é com 60 anos, é com 30, 40, 50. Começando com exercício físico, boa alimentação. Exatamente. E, é claro, as consultas ao especialista. Exatamente. O acesso hoje ao especialista é muito mais fácil, né? A gente vê que no Sul, Sudeste, a gente tem uma gama de especialistas muito grande e você pode consultá-los. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos de hoje. Obrigado a você, Thaís.